Olá, benditos! Depois de um capítulo triste falando sobre a condição lamentável do leproso na comunidade de Israel e que pode ser comparada à condição lamentável do pecador condenado por seus pecados, o capítulo de hoje traz informações de esperança. Quando se acreditava que alguém havia sido curado da lepra, o sacerdote era comunicado e ele examinava novamente a pessoa. Claro que o leproso não ia ao tabernáculo, era o sacerdote que ia até a comunidade de leprosos para fazer o exame, assim como Jesus vem até nós para nos curar da lepra do pecado. O sacerdote então faria o exame de acordo com os princípios que nós vimos registrados no capítulo 13 e ele julgava a condição do leproso à luz das orientações dadas por Deus através de Moisés. Da mesma forma, a liderança da igreja nos dias de hoje não pode tornar uma pessoa justa ou injusta diante de Deus pelo seu próprio parecer. Eles devem tomar como base a palavra revelada de Deus, julgando a condição do outro, a sua fé professada e a sua conduta de vida, para então declarar se a pessoa é justa ou injusta na causa que está sendo julgada. Mas como que o leproso sabia que estava curado? Ora, o sacerdote dizia isso a ele. Era a palavra do sacerdote que era autoridade nesse momento. E como é que nós cristãos sabemos que estamos purificados do pecado e salvos em Jesus? Ora, o Senhor Jesus diz na sua palavra, não importa como o pecador se sente ou qual a sua condição, se há fé e se há arrependimento, Deus o declara inocente, livre do seu pecado e ponto final, não há mais o que questionar. Depois de examinado e diagnosticado como curado, o ex-leproso passaria por um ritual de purificação que tudo indica que era lá mesmo, na comunidade de leprosos, fora do acampamento. É importante notar que este ritual apontava para a obra de Jesus, que através do seu sangue limparia os manchados pela lepra do pecado. Lembrando que Jesus foi sacrificado do lado de fora também da cidade de Jerusalém. Antes de entrar no acampamento, o ex-leproso devia lavar suas roupas, rapar a cabeça, assim como todos os pelos do corpo e tomar um bom banho para ficar limpo. Só depois de cerimonialmente limpo, ele podia então entrar no acampamento, mas ainda teria que ficar fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, ele deveria raspar novamente o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos do corpo, lavar suas roupas e tomar um banho para ficar limpo. Isso simbolizava a nova vida que ele viveria dali para frente. E como a lepra é a imagem do pecado, esse ritual tem aplicação espiritual a todo pecador que Jesus limpa, restaura e liberta. Judas escreveu que os cristãos deveriam repudiar até mesmo as vestes contaminadas pela carne. Ou seja, tudo o que em nossa vida foi associado e contaminado pela lepra do pecado passado é bom destruir sem dó e nem piedade. No 8º dia, então, o ex-leproso deveria ir até a porta do tabernáculo para oferecer os sacrifícios pelos pecados. Esse ritual simbolizava a dedicação renovada do adorador e a sua devoção a Deus. Depois disso, o sacerdote então declarava aquele ex-leproso como de fato limpo, completamente livre da sua lepra, tomando por base os sacrifícios oferecidos que retratavam também a pessoa de Jesus Cristo. Se você consegue imaginar o desespero que a pessoa sentia quando era suspeita de ter contraído uma doença infecciosa, você também consegue imaginar a alegria que ela sentia ao ser declarada limpa. Com certeza era uma alegria indescritível. Não existe nenhum registro no Antigo Testamento de um leproso israelita sendo restaurado, exceto Miriam, irmã de Moisés. E na última parte do capítulo, Deus dá orientações a Moisés e Arão sobre o procedimento que os israelitas deveriam ter quando estivessem morando em suas casas já na Terra Prometida. Se um israelita visse algum tipo de mofo, bolor ou fungo na parede da sua casa, o sacerdote deveria ser chamado imediatamente para examinar a casa. Ele observaria a cor e a natureza do mofo, bolor ou fungo e procederia de acordo com as orientações dadas por Deus.
Essas orientações revelam o interesse de Deus no bem-estar físico do seu povo, deixando também uma lição muito importante para nós. Entre outras coisas, é impossível para os homens serem leais a Deus e descuidados em qualquer medida com relação às leis de higiene, saúde, saneamento e bem-estar de um modo geral. Por analogia espiritual, nós podemos dizer que, quando nós percebemos que as nossas casas podem estar infectadas com o pecado, nós não devemos simplesmente continuar vivendo ali como se nada estivesse acontecendo. Mudanças radicais devem ser feitas. Pode ser que seja necessário remover e descartar algumas coisas. Além disso, a obra de Cristo crucificado, ressuscitado em todas as suas dimensões, deve ser aplicada à nossa vida pessoal e também à nossa casa e também ao nosso lar, com um sentimento de arrependimento, de novas atitudes e de dedicação renovada ao Senhor. Amém? E o nosso assunto de amanhã será a orientação de Deus a respeito dos fluxos normais e anormais, tanto do homem quanto da mulher. Esses fluidos poderiam ser uma diarreia, doenças venéreas como gonorreia, a própria menstruação ou uma hemorragia prolongada. Você confere os detalhes no nosso próximo vídeo. Até amanhã!